união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight up the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais de sucesso do BNI. A ideia aqui é sempre fazer com que vocês conheçam um pouco mais do que a gente faz no nosso dia a dia. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E hoje estou aqui com alguém que é super querido, porque desde sempre acolheu a gente aqui. Esse espaço é dela, a Amanda Morelli, dona do Estúdio Box, onde a gente faz normalmente as nossas gravações dos nossos podcasts. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu estou muito feliz com esse convite. Na verdade, hoje é uma realização estar aqui. Estamos há mais de 100 episódios no ar e agora chegou a minha vez de falar um pouquinho da minha história de sucesso do BNI. É bom, né, estar nesse local? É muito bom. Eu lembro quando você fez a pegadinha comigo, né? Em que eu cheguei aqui para gravar e, de repente, eu era entrevistada. Mas é que você merece todas as homenagens do mundo. Bom. Me fala, vamos começar já assim, por que BNI? Me fala. Por que foi BNI lá atrás? Tá. Eu conheci o BNI há muito tempo, ainda eu estava em outra função, não existia o Estúdio Box ainda. E eu fui em uma reunião do BNI e confesso que eu não me encantei ali e entendi que não era para mim aquele local. E eu acho que eu fiquei durante muito tempo pensando que aquele local não era para mim. E por um acaso do destino ou não, eu conheci você, não sabia o que você estava fazendo aqui. Você veio até o estúdio para querer conhecer o estúdio, você tinha a ideia de ter o Pode Contar. E ali, construindo essa relação do Pode Contar, eu fui entendendo o que é o BNI. E acredito que hoje eu entenda, sim, que o BNI é o meu lugar. É o lugar de todo mundo que quer fazer negócio e todo mundo que quer se conectar com pessoas que querem o mesmo propósito. Então, hoje, eu consegui quebrar essa barreira de achar que não era o meu lugar. E foi por um caminho muito diferente, porque eu conheci você, eu conheci criamos o Pode Contar, conheci o BNI aos olhos de membros que tinham histórias de sucesso. Sim. E aí, sim, começou a minha jornada no BNI. E hoje eu tenho muito orgulho de ser uma fundadora da minha equipe, né? Um membro fundador da equipe Stone. Primeiro foi uma overdose, né, de conhecimento. Sim, de conhecimento. Né? Porque a toda gravação você escutava do que se tratava o BNI. Isso. E o grande propósito desse podcast é contar, não do BNI, mas as histórias de sucesso que por trás do BNI, o que aconteceu com as pessoas, nos bastidores. Então, não é vir falar do BNI, e sim o que aconteceu na minha empresa depois do BNI. É isso aí. Essa é a ideia, realmente, é trazer para as pessoas os bastidores que ninguém vê, né? Às vezes pensam que o BNI se resume àquela reunião que você vai toda semana, né? Ou realmente é só promover o seu negócio. E aí, quando a gente senta aqui e pode falar um pouquinho mais, a gente entende que isso é tão pequeno perto de todo o resto. E depois de 100 episódios, cada história é uma história. Pessoas que recalcularam a rota, que mudaram totalmente de profissão. E tudo isso através do BNI. Então, não são só os valores, não é só a metodologia, são as histórias por trás de tudo que tem acontecido dentro das equipes do BNI. E agora eu sei que você renovou sua afiliação. Me fala agora por que você renovou. Porque faz muito sentido. Eu amo a metodologia do BNI. Eu acho que uma vez que isso faz parte, eu falo com muita...
tranquilidade. Eu aprendi a fazer negócio e sempre quando me perguntam da metodologia, dos valores, e muita gente fala o Givers Gain, que realmente é o nosso carro-chefe. Eu amo muito a Accountability. Eu amo a Accountability porque a Amanda, eu falo que tem a Amanda do Antigo Testamento e a Amanda do Novo Testamento. A do Novo Testamento aprendeu a assumir as buchas e o Accountability nada mais é do que você ver tudo que você está fazendo de bom na sua empresa, na sua equipe, na sua vida. Você tem lá toda a métrica, mas tem também tudo que você precisa melhorar. E tudo que você precisa melhorar, a bucha é sua. O meu negócio não está indo para frente. Porque fulano... Vamos cada um por... O que você precisa melhorar para você sair desse local e conseguir dar o primeiro passo? Então, eu aprendi isso na minha vida. Assumir o que é meu. Não, Amanda, você errou, isso aqui é seu. O mundo não está conspirando contra você. Sim. E isso foi um crescimento que eu estou me desenvolvendo há mais de um ano aí no BNI, nessa segunda. Então faz muito sentido para mim. A metodologia faz muito sentido para mim. Estar com pessoas que querem fazer negócio. Eu quero crescer, eu quero que a minha empresa cresça. Às vezes eu ainda não sei como, às vezes eu me perco um pouquinho. Mas eu não tô ali sozinha, não tô jogando um jogo sozinha. Eu tô com a minha equipe, eu tenho meus decks que são maravilhosos. Eu conheci muitos decks por aí, gente, mas os meus, são maravilhosos. Então, faz muito sentido para mim. Eu acho que eu não consigo mais me ver sem estar na metodologia do BNI. Sim, você sabe que você está agora na segunda temporada, Sim. né? E eu não sei se você sabe dessa informação, mas se não souber, vai saber agora. Normalmente a segunda temporada ela é muito melhor do que a primeira temporada, estatisticamente, tá? Os números mostram que a pessoa que renova o seu segundo ano sempre é melhor que o seu primeiro ano. E aí alguém pode estar escutando e perguntando, mas por que isso, né? Porque BNI é construção, né? O Ivan gosta muito de falar que BNI não é corrida de 100 metros, é maratona. Então você tem que percorrer as temporadas. Você tem que viver essas temporadas. E aí, essa semana, eu lembro que eu falei assim, numa reunião. E não de missa presente, corpo de missa presente. Sabe como é? De estar lá só. Você precisa, de fato, vivenciar o BNI. E não só ir a uma reunião do BNI. Adelaide, então como é que eu faço isso? Como é que eu vivencio o BNI, né? O que é que você anda fazendo? Além do que você anda fazendo, como? Acho que o ano passado, para mim, foi o ano do porquê. Esse ano, não sei porquê, está começando a ser o ano do como. Como? Porque não basta só você fazer. Como é que você está fazendo? Sim. Porque isso vai ser um diferencial. Então, prepare-se para a sua segunda temporada. Porque certamente ela vai ser muito melhor do que a primeira. Isso eu tenho muita certeza. Eu acho que foi um ano realmente de plantio. A equipe crescendo, nascendo, né? Foi nosso primeiro ano, a equipe nascendo, com todos os desafios, crescendo. A nossa região tem crescido muito e a gente tem muita sorte de, geograficamente, a gente estar perto das outras equipes, tirando João Pessoa, né? Que a gente só consegue esse contato online. Mas a gente nós temos essa sorte de ter Tatuí, agora Pilar do Sul, Serquilho. Então, são cidades que a gente consegue também não só fazer negócio, mas estreitar o relacionamento. E é muito bacana isso. Melodia, que é a nossa equipe de Tatuí, a afinidade que a gente consegue ter com vários ali dos outros membros que também ajudam no nosso desenvolvimento. Isso é maravilhoso. Então, tenho muita certeza que realmente vai ser um ano de colheita para mim, para minha equipe, para a região aqui de Itapetininga. Tem uma frase que você acabou de falar que você não percebeu como você falou. Você não falou a equipe Melodia, né? Você falou a nossa equipe Melodia. E isso é uma diferença absurda, né? Muitos membros enxergam outras equipes como rivais, adversários, né? E eu sei que em determinado momento a gente conseguiu implementar essa cultura dentro das nossas regionais, né? No sentido de que vocês não são adversários. Sim. Uma equipe não concorre com a outra. Então, ouvir você falar a nossa equipe em Tatuí é perfeito, porque é exatamente esse pensamento, né? O pensamento do BNI nunca foi separatista. Nunca foi de que uma equipe concorre com a outra. Muito pelo contrário, né? É uma equipe, ela complementa, ela soma, ela vai agregar na sua vida. Porque no máximo você vai ter um concorrente lá. E os demais são o quê? Sim.
Sim, até para o crescimento da equipe, né, Adelaide? Assim, por mais que seja a mesma metodologia, cada equipe acaba tendo a sua particularidade, os seus desafios, os seus erros, os seus acertos. E eu acho que esse intercâmbio de informação, poxa, a equipe de tal cidade aqui da nossa região está desenvolvendo, está com 100% do Connect. Como que eles fizeram isso? Como que a gente pode fazer isso? Porque é possível, a gente sabe que tudo é possível dentro da metodologia, não tem uma barreira do que isso não dá para fazer, tudo é possível. Se outras equipes, então, acho que isso, não só fazer o negócio, a gente conseguir olhar a nossa região como um todo e pegar o que tem de melhor e conseguir fazer esse intercâmbio, implementar e as equipes evoluírem e todas estejam no mesmo patamar de desenvolvimento, de negócio, de estratégia, de negócios fechados. Eu acho que isso que é o grande barato, assim, quando está todo mundo no coletivo. Na última conferência internacional que eu tive presente, foi na Austrália, não foi na Austrália, foi na penúltima, foi no Havaí. Quando a Mary Thompson encerra aquela conferência dizendo, não precisa ser possível. Não, como é que ela fala? Não pode ser difícil. Mas não precisa ser só possível de acontecer, né? O que ela quer dizer com a frase? Que se alguém já foi lá e fez... Não precisa ser fácil. Não precisa ser fácil. Precisa ser possível. Sim. A frase foi essa. Sim. Não precisa ser fácil, precisa ser possível. Sim. Significa que, se alguma equipe já fez, é porque é plenamente possível de ser feito. Então, por que a gente não repete? Porque é repetição, né? A gente aprende por duas formas na vida. Ou é na repetição ou é na emoção. A emoção é aquilo que a mãe da gente fala quando a gente é pequena, né? Você vai aprender ou no amor ou na dor. Sim. E a repetição. O BNI ensina pra gente na repetição. Sim. Porque é uma metodologia 41 anos existindo, fazendo a mesma coisa. Não da mesma forma. Mas é a mesma coisa. Sim. Né? Então, essa é realmente a ideia da expansão da região de Itapetininga. É que vocês entendam, vocês todos membros entendam, que quanto mais a gente crescer, mais negócio vocês terão. Porque são outras pessoas respirando os ares da prosperidade, da positividade, da abundância, da coletividade. Ou seja, empresários que pensam, caraca, é dessa forma que a gente vai crescer. Tirando o babador e colocando o avental. Né? O Ivan fala muito bem sobre isso. E é lindo, sinceramente é lindo de ver, porque vocês estão repetindo a história que já acontece em João Pessoa, né? Quando uma equipe puxa a outra. Engraçado que a gente tem uma hora do mês que a gente faz o fórum, né? Onde a gente mostra o resultado de todos vocês, né? Todas as equipes. E uma equipe podia até pensar, né? Caraca, a gente tá ruim, o outro tá bom. Não. O outro tá bom, como é que ele tá fazendo? Sim, eu saio do fórum com uma lista de pessoas que eu quero fazer 1 a 1. Que eu falo, essa pessoa está se destacando, ela tem um diferencial. Isso. O que ela está fazendo de diferente para Sim. conseguir ter esse resultado? Então, para mim, o fórum, primeiro que vê o todo, não só a minha equipe, porque às vezes a gente também fica ali só nos nossos números, vê o todo, vê onde a gente está bem, onde a gente precisa melhorar. Sim. Ter o reconhecimento dos destaques do mês, o que é muito bacana, e eu, pelo menos, luto para estar sempre, gente. Eu adoro. Eu também adoro. Eu adoro. Não é uma competição, mas eu Amanda, eu coloquei que se eu me proponho a fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. E esse melhor, para mim, eu quero esse reconhecimento. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Então, e sempre que eu saio do fórum, eu vejo as pessoas que se destacaram ali, e em seguida eu quero marcar 1 a 1. Me lembro do Plínio, que ele, em 1 mês de BNI, ele tava com 100%, tudo preenchido. Eu falei assim, cara, eu quero me conectar com ele. Foi um dos 1 a 1 assim, mais legais que eu já fiz na minha vida, assim. E sempre que eu faço 1 a 1 com outras pessoas, eu falo, você conhece o Plínio de Cerquilho? Faz 1 a 1 com ele, porque ele tem uma visão de negócio muito bacana. Então, essa estrutura que é criada, e aí quando fala do BNI, o BNI não é só a reunião. O BNI tem outras demandas que a gente se propõe a fazer. E na minha semana, eu tiro aí as 2 horas que eu vou para a reunião, né? Que eu fico ali, que a gente chega, faz o network, tem a pauta e depois tem um outro network. E eu tiro 1h30 por semana para viver o BNI, para fazer 1 a 1, para fazer um curso que tem disponível na plataforma, para ver o que eu preciso fazer, para me conectar com pessoas que são possíveis convidados que tenham interesse. Então, quando a gente se dispõe a não só ir na reunião e não só falar da metodologia, mas colocar aquilo na sua agenda semanal,
e vira uma rotina que vira a sua vida. E é muito engraçado que eu faço a metodologia com os meus membros, na equipe que eu participo, com os das outras, e com pessoas que não são do BNI. Porque a minha escuta tá tão ativa que às vezes eu escuto um problema e falo assim, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. E já conecto a pessoa e faço a triangulação. E as pessoas falam, Amanda, teve uma empresa que falou assim, Amanda, eu vou te dar comissão. Eu falei, não, eu não tô fazendo nada de diferente. Eu não tô fazendo isso por comissão. Eu ouvi que alguém precisava de algo. Eu conheço alguém que vai fazer isso da melhor maneira possível e eu fiz essa triangulação. Então, na vida da gente, a gente acaba implementando todos os dias a metodologia do BNI. E é engraçado, quando a gente está formando uma equipe, como eu formei a sua, lá no início a gente fala que isso vai acontecer. Que o ouvido de vocês ficarão tão apurado, né? Sim. Que vocês vão, em qualquer situação, identificar uma oportunidade para alguém. Né? E é treino. Sim. E causa estranheza na pessoa que não entende a metodologia. Que a triangulação, quando bem feita na metodologia, você fala com a pessoa, você oferece o serviço da pessoa, você conecta os dois, né? Então, quando você faz essa triangulação e se fecha o negócio, a pessoa, Amanda, eu vou te pagar uma comissão. Eu falei, não, eu não fiz isso. Eu ouvi que ele precisava, eu entendi que você tinha o que ele precisava, eu confio, né? Porque tem a credibilidade do meu nome, eu confio no serviço que você vai prestar. E aí causa estranheza em quem não conhece essa metodologia, porque as pessoas não estão acostumadas, né? Ao giver's gain, que realmente eu não tinha interesse nenhum em ganhar nada, eu só estava atenta. As pessoas estão acostumadas a cobrar comissão, a pagar a comissão. Causa estranheza. Eu falei, olha, você tá precisando mesmo é conhecer a metodologia que eu vivo, porque essa sim faz negócio efetivo. Sabe o que é interessante? Quando a gente começou essa conversa, você me falar que achava que o BNI não era para você. Isso. Por que você achava que o BNI não era para você, Amanda? Porque primeiro que eu entendi que eu me colocava num lugar que não era meu. Que eu sou muito mais do que a Amanda do Antigo Testamento achava que eu era. Porque eu achava que a minha empresa era pequena, que eu não saberia fazer negócios, que eu estaria no lugar com outros empresários muito maiores do que eu. Eu tive tantas crenças limitantes. Tinha um pouco de medo por não entender o que era o BNI. É que a gente vem com aquele negócio, mas o que é o BNI? Então, minhas crenças limitantes e aonde eu me coloquei era um lugar onde eu não conseguia enxergar que se o BNI não é pra mim, não é pra ninguém, então. Porque o BNI é muito pra mim, tipo, muito. É muito? Entendeu? Sim. E quando eu convido, quando os meus convidados vão pro BNI, eu tenho muitos visitantes que eu falo tanto do BNI que os visitantes vão... Não, eu preciso conhecer o que é o BNI, então, né? Meus convidados, eu falo para todos, inclusive para os que são os meus amigos, vocês precisam participar de pelo menos uma reunião do BNI. Mas participar sem nenhuma crença limitante, porque eu já estive presa a ela por muito tempo. Sim. Então, eu quero que sempre que eu falo do BNI, eu gosto muito de mostrar os meus números, porque não é história. Eu tenho lá o meu Connect com todos os meus números, com tudo que eu fiz de negócio, com todos os negócios que eu promovi para outras pessoas. Quanto em reais a minha empresa ganhou. Então, assim, não é um papo. Sim. É um fato. E as pessoas não estão acostumadas com o fato. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu consegui. Sim. E eu tenho muito orgulho, eu tenho muito carinho pela hierarquia do BNI. Eu tenho respeito, carinho pela hierarquia do BNI. E pela metodologia. E pela minha equipe, que eu tenho morro de orgulho. E amo ser membro fundadora. Eu voltei nessa pergunta, Amandinha, porque a gente escuta muito isso, sabe? O BNI não é para mim, né? Porque eu sou só alguém que faz bolo. Ou eu sou só alguém que vende uma semijoia. Eu sou... E aí... E o podcast também é para isso. Né, pra gente alcançar essas pessoas e dizerem para ela assim, vai lá, assiste uma reunião, né? Vê o que a gente faz. São os que mais fazem negócio. Pois é. E o mais fácil de ser referenciado são os menores. Sim. Né? São os produtos que rodam muito. Então, padaria, salão, restaurante. Né? Porque todo mundo quer tomar café. Todo mundo quer ir lá e tomar um café. Então... Quando a gente fala isso, a pessoa desacredita, porque ela se vê nesse lugar em que você se via. Olha, eu estive no lançamento da equipe Pride aqui, em Tapetininga, na época convidada
para participar, seria na especialidade de maquiadora na época, e eu realmente achei que não era para mim. E demorou 5 anos eu te conhecer, ter meses do podcast, e ainda quando eu fui morrendo de medo, insegura, e me desenvolvi. Tive apoio de muitas pessoas, muitas. A minha equipe assim, é muito sensacional mesmo. Muitas pessoas, e eu devorei a metodologia. Eu tive o prazer de ser coordenadora de educação, que me deu também essa garra de querer entender a metodologia para pôr em prática. E o BNI é muito para mim. É muito, muito. Porque eu tenho respeito e tenho carinho. E vontade, né, de fazer as coisas acontecerem por mim, pelo outro, pela equipe, Mas pela já região. tá, né? Muito. Me fala como foi a coordenação da educação, depois você passou para eventos e agora você é a nossa VP. A próxima agora... Não é isso? Daqui a alguns dias. Na próxima não, daqui a alguns dias. Educação foi um grande desafio. Eu não consigo ser uma pessoa morna. Então, todas as vezes que eu pego alguma coisa, eu falo, se eu for timekeeper, eu vou fazer de forma diferente. Eu gosto. Então, foi pra gente ainda não saber muito bem como que era a primeira vez de todo mundo ali, né? Sim. Então, assim, todo mundo tava aprendendo. Sim. Com muito suporte, mas todo mundo aprendendo. E conhecer, e aí eu mergulhei na metodologia, em fazer, em aprender, e perguntar, e ir atrás, e acertar e tal. E foi muito bacana. Eu fiquei 8 meses como coordenação, porque a gente teve esse prazo estendido por conta do nosso lançamento. Uhum. E foi muito, muito sensacional. Na equipe agora, como eventos, também é uma outra esfera muito bacana de se trabalhar, em que eu aprendi mais ainda. Mais muito suave. mais tranquilo, mais suave, muito mais. Mas ainda a gente não tem coordenação pequena, não tem função pequena, todo mundo ali tem... porque uma função não bem desempenhada encarreta em outra. Então, assim, Sim. Às vezes fala assim, mas eu quero ser tal coisa que é fácil. Tem mais leve, mais fácil eu acho que não tem. Porque quando bem feito, todas Sim. têm a sua, né? E foi muito tranquilo. E agora, como VP, quando recebi o convite, a primeira coisa que fiz foi falar não. Como uma bela medrosa que a Amanda do Antigo Testamento às vezes aparece para me assombrar. Com muito medo. Então, foi um não. Mas amadurecendo e não tem como. Não tem como. Eu tenho que vivenciar isso. Sim. Eu tenho que viver isso por mim, pela minha empresa, pela metodologia, porque eu realmente acredito e eu tenho certeza que vão ser 6 meses aí com um novo trio de liderança, com uma coordenação muito afiada, vão ser os próximos 6 meses muito tranquilos de crescimento. Sim, como VP, você vai precisar estar atenta na sua vertical. Sim. Se ela está performando. Sim. Tá? Não só individualmente. Sim. Tá? Mas se dentro daquilo que elas se propuseram a fazer, né? Aquela coordenação, se de fato elas estão fazendo. O VP, o presidente, o secretário tesoureiro, ele vai ser uma pessoa sobrecarregada se a sua vertical, as suas coordenações não desempenharem o papel que precisa. E aí sim, você vai ser sobrecarregada. Dizem que o VP é quem mais trabalha dentro de uma equipe. O Felipe, que é meu esposo, diretor executivo junto comigo aqui, ama a função. Então, se ele ama, é porque é boa. Né? Tem alguma coisa de bom ali, não é possível. Sim. Porque se ele só levasse paulada, ele não ia gostar nem ia aceitar novamente e novamente. Porque já foi VP por 3 vezes. Sim. Então, assim, é um desafio. Eu lhe digo, acredito que seja o maior desafio dentro das coordenações. Tá? Mas acredito também que é uma função que mais faz o indivíduo crescer dentro da equipe do BNI. Por quê? Porque o VP ele é responsável pela metodologia. Você está pronta para isso. Você foi coordenadora da educação. Você se preparou para isso. Então, assim, eu ia sentir muito, ia pensar assim, caraca, que pena que a Amanda não aceitou. Sim. Porque eu acho que é o que você precisa fazer agora, para galgar, entendeu? Para galgar coisas aqui dentro. Sim. Sabe? Sim. E entender que eu já domino. Agora, tentem não cair no que algumas equipes fazem. Elas vão ficando mais velhas, e a gente vê isso acontecer muito dentro do BNI. E aí elas se apoderam do sentimento do eu já sei tudo. E elas param de aprender. E eu acho que a gente só tem 2 caminhos na vida. Ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. Não tem estar estagnado.
estabilizado, equilibrado. Isso não existe. Sim. Então, assim, sejam essa equipe, sabe? Que está sempre crescendo. E se está sempre crescendo não significa que vocês não podem cair, tá? Sim. Vocês podem. Mas não deixem nunca de querer aprender. Porque vai ser isso que vai movimentar. Sim. Vai ser isso que vai levar a equipe de vocês a outros patamares. Porque, sim, vocês têm as plenas condições de serem a melhor equipe do Brasil. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Entendeu? É um processo. E acredito que é um processo de pertencimento. Sim. E o BNI, a equipe não tem dono, né? Nós fazemos a equipe acontecer. Eu hoje estou como coordenadora de eventos, migrando para os próximos 6 meses estar como. Eu não sou efetiva no cargo e nada vai mudar. E de 6 em 6 meses essa roda vai girando. Isso. Vai girando. E vão ter outros olhares, e vão ter outras formas de se trabalhar, sempre dentro da metodologia, porque isso tem uma coisa que não muda, é a metodologia. Sim. Embora tenha inovação e tradição, a metodologia é a mesma. Só que o BNI não tem dono, as pessoas, eu acho que talvez precisem entender isso, que hoje está nesse processo em que daqui a pouco vai para outro processo e outra pessoa vem e vai dar sua cara, vai dar o seu jeitinho de fazer as coisas acontecerem nos próximos 6 meses. E aí, eu acho que quando olham como um todo, em que todos podem opinar, em que todos podem falar o que não está agradando, em que todos podem falar algo que pode melhorar, sim, a roda gira com muito mais leveza. É verdade. Se você pudesse deixar um recado agora aqui, para alguém que vai assumir a coordenação de educação, que foi a sua primeira, né? Vai ser o próximo coordenador da educação. Sim. O que é que você falaria? Aproveite todos os cursos da plataforma. Aproveite, sugue todas as informações que vocês tenham das outras pessoas que já estão ali há muito tempo. Estudar a metodologia é muito importante, não só para fazer uma boa coordenação, mas também para evoluir no seu processo com a sua empresa, porque para mim foi a melhor coisa que aconteceu e eu não tenho assim nada que eu possa falar diferente disso. Foi o momento em que eu que eu cansei, mas porque eu queria performar na minha apresentação, mas foi que eu mais aprendi. E hoje é muito engraçado isso, as pessoas vêm consultar coisas e vêm porque sabem que você sabe a metodologia e que você vai seguir a metodologia. Então, estudem bastante, mas não para fazer bonito, mas para você realmente entender o que você está fazendo ali. E isso vai ser um crescimento pessoal e na sua empresa, com certeza. Amandinha, obrigada. Obrigada por ter aceito esse convite. É muito interessante ter você aqui, entrevistar você, porque eu sei que você viu todas as entrevistas. Sim. E falando que dos mais 100 episódios. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. No nosso primeiro episódio, imagina se a gente um dia entrevistar o Ivan. E a gente falava isso, né? Mais de um ano, Ivan, Mary, grandes nomes do BNI. Marcos Martins, Mateus, foi assim. Foi maravilhoso. Então, não precisa ser fácil. A gente demorou mais de um ano para conseguir. Foi um sonho. Foi. Lembra? Né? Tudo aqui um dia foi um sonho. Foi um sonho. Lembra. Mas concretizou. Então, não precisa ser fácil mesmo. Só precisa ser possível. E Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Envia para alguém que você acha que vai fazer a diferença na vida dele. E a mensagem de hoje, do fim desse episódio, é sobre culpa. Se a sua empresa deu certo, parabéns, a culpa é sua. Mas se ela não está dando certo, só lamento, a culpa também é sua. E isso é autorresponsabilidade. É isso que a gente treina aqui e foi sobre isso que a Amanda falou hoje aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.